Boa noite, bom dia, boa tarde e boas-vindas à Rádio Ágora. Hoje com o episódio número 5 de 6 de outubro de 2025. Meu nome é Lucas Longo e somos estudantes de medicina da Universidade Federal Fluminense e integrantes do Ágora, jornal estudantil. Hoje falaremos sobre os casos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas, os laureados com o Prêmio Nobel da Medicina de 2025 e o projeto de lei para isenção do imposto de renda aprovado na Câmara dos Deputados por unanimidade. Então, para começar, sobre o metanol em bebidas alcoólicas, o que nós sabemos até o momento sobre esses casos de intoxicação a partir de uma matéria do G1. O Brasil, até o dia 4 de outubro, sábado, já registrava 195 notificações por intoxicação por metanol, isso segundo dados do Ministério da Saúde divulgados na noite desse sábado. E as notificações, elas incluem casos confirmados e suspeitos, além das mortes. E desse total de registros, 162 são em São Paulo, com 14 casos confirmados, 148 em investigação e 2 mortes já confirmadas. No Rio de Janeiro também houve a notificação de caso suspeito, mas nenhuma confirmação até o momento. E o governo brasileiro anunciou a compra de 2 antídotos, o Fomipizol e o etanol farmacêutico, para reforçar o tratamento de intoxicações por metanol no país. Vale mencionar que o metanol é um álcool utilizado na indústria, em solventes e outros produtos químicos que é altamente perigoso quando ingerido. Ele pode gerar lesões hepáticas, fazer, enfim, uma série de comprometimentos que vão afetar a medula, o sistema nervoso central e até mesmo o nervo óptico, podendo ocasionar a cegueira, além de coma e morte. E, enfim, dentre os múltiplos acometimentos que geram a preocupação, é interessante observar que, a respeito da vigilância epidemiológica, o Ministério da Saúde identificou primeiros casos suspeitos no final de agosto, a partir do relato de médicos em São Paulo que identificaram vários casos semelhantes de sintomas típicos de intoxicação por metanol em vítimas de perfis que levantaram uma suspeita de intoxicação por não se tratarem de necessariamente pessoas que consumiriam bebidas de origem clandestina. Pois é, um estigma socioeconômico que, no caso dessa condição especificamente, ajudou os médicos a identificarem que havia algo errado do ponto de vista da investigação, que hoje é a principal linha da Polícia Civil, de que fábricas clandestinas estariam usando metanol para higienizar garrafas falsificadas antes de reenvasá-las. E aí a substância, que não está disponível legalmente no Brasil, teria sido contrabandeada e aplicada nesses recipientes reutilizados. Interessante reforçar dessa notícia que não há consumo 100% seguro nesse momento. É o que reforça o Ministério da Saúde. E não é possível identificar a presença desse metanol só pelo olhar ou pelos sentidos. Afinal, ele não vai ter um cheiro ou até mesmo um gosto característico. Não muda cor, não muda nada. E ele só vai ser detectado por testes laboratoriais. A recomendação das autoridades nesse momento é que haja atenção por parte dos consumidores para embalagens suspeitas, com lacres estranhos ou um rótulo eventualmente equivocado, e a desconfiança sobre preços muito baixos, exigindo sempre nota fiscal e, enfim, comprando preferencialmente de locais conhecidos. Importante observar que os sintomas são muito semelhantes aos de uma ressaca, com um predomínio, além da cefaleia, nessa dor de cabeça, enxaqueca estranha e afins, alterações visuais. A vista turva pode e deve ligar um sinal de alerta. Então você, mediciner, que nos ouve nesse momento, se vai para o intermédio principalmente, fica de olho nesse game. E se vai ficar por outros ambientes que possam ter bebida alcoólica, vale a pena tomar um cuidado a mais. Eu não vou beber por um bom tempo, dada essa investigação. E quando eu fizer isso, preferir outras que não sejam destilados, os principais associados a esses quadros de intoxicação. Se tiver qualquer sintoma, procura atendimento médico imediato e informa a origem da bebida para poder ajudar na investigação. Seguindo com o Nobel da Medicina de 2025, que foi para 3 pesquisadores por descobertas sobre tolerância imune periférica, também com base na matéria do G1. Os 3 cientistas que foram laureados com esse prêmio Nobel de 2025 de Fisiologia e Medicina foram os americanos Mary Brooke Cole, Fred Ramsdell e um japonês, Shimon Sakaguchi. Falei legal o nome, que bom. Eles levaram esse Nobel por descobertas associadas ao sistema imune e, principalmente, a tolerância imune periférica, especificamente pensando na forma como o corpo tem a capacidade de distinguir o que é próprio do que é não próprio. Essas pesquisas foram relacionadas predominantemente às células T reguladoras, que funcionam de fato a fim de evitar que os linfócitos venham a atacar
órgãos e tecidos saudáveis. O primeiro trabalho foi o do pesquisador japonês Shimon Sakaguchi, que publicou em 1995 alguns resultados sobre essas células que estão relacionadas à tolerância imune, que não ocorre apenas pela eliminação de células potencialmente perigosas no timo, que é o que a gente chama de tolerância central. A gente pôde perceber, graças a essa pesquisa inicial deles, sobre um outro tipo de célula imune, essas células T reguladoras, que favoreciam essa proteção contra a autoimunidade. E em 2001, os outros dois pesquisadores dos Estados Unidos, a pesquisadora Mary e o pesquisador Fred, descobriram uma mutação no gene FOXP3, que estava por trás de uma síndrome autoimune grave, e o IPEX, que é a síndrome que a gente identifica, mostrando que o gene é essencial para o desenvolvimento dessas células T reguladoras. Então, um gene muito importante para a proteção contra processos autoimunes. O Sakaguchi, um tempo depois, conseguiu perceber que ele justamente controlava essas células que estavam sendo descritas, e aí cabe agora parabenizar os envolvidos por essa importante conquista. Mas como esse podcast não pode perder uma reflexão, é importante não deixar passar. O Nobel não é sinônimo de justiça e nem de credibilidade. Afinal, vários merecedores desse prêmio ao longo da história não chegaram a ser laureados, a fila é chamada uma fila grande, e a gente tem exemplos brasileiros, como o próprio César Lattes, um importante físico, ou Adolfo Lutz, no caso da medicina, que não foram laureados. E além disso, a credibilidade nem sempre é o forte do prêmio Nobel, por exemplo, com Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, ganhando o Nobel da Paz depois de bombardear Iraque, Irã, Síria, dentre outros países. E aí eu reforço, parabéns aos envolvidos, pesquisas maravilhosas com avanços fundamentais para a área e que não devem ser descredibilizados. Mas ganhar o Nobel não necessariamente tem que ser a meta máxima da carreira de um pesquisador, porque para isso é necessário, às vezes, bastante política envolvida. E por fim, a isenção do imposto de renda, aprovada na Câmara unanimemente, tende a repetir o resultado no Senado. É o que aponta a matéria do Brasil de Fato, que revela que a aprovação na Câmara dos Deputados desse projeto de lei, o projeto 1087 de 2025, que isenta o pagamento de imposto de renda para pessoas, trabalhadores formais que ganham até R$ 5.000 e reduz progressivamente a alíquota para quem ganha até R$ 7.350, foi comemorada por vários setores defensores do governo como um marco para a redução das desigualdades no Brasil, e também uma vitória política diante da postura atual do Congresso Nacional de barrar diversas pautas do governo. O jornal Brasil de Fato ouviu o cientista político Jorge Folena, que identificou essa aprovação unânime da proposta, junto a outros bons resultados na economia, como um indicativo eleitoral de setores de centro-direita se aproximando do atual presidente, classificando essa votação como uma grande vitória para o mandatário atual. Mas é importante reforçar, e aí, como retomando a reflexão por trás da notícia, que a grande chave para favorecer essa aprovação com apoio massivo, unânime, por parte da Câmara, não se trata de uma mera manobra governista em prol de uma aprovação, e sim de uma pressão popular expressiva, chave para esse processo, através das mobilizações populares que ocorreram recentemente no Brasil, contra a PEC da bandidagem, mas também em defesa da isenção do imposto de renda. E aí, reforçar que, ao ponto de nem a oposição votar contra, claro que o medo de perder voto foi muito crucial. Então, a pressão popular segue sendo o grande mobilizador e o grande fator de diferença na nossa política, mesmo que numa democracia liberal burguesa, limitada nas suas formas de representatividade. E é essa mobilização que a gente não deve perder de vista na hora da gente reivindicar os nossos direitos e buscar por melhorias e avanços sociais e políticos. É isso, ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!